dar um bom atendimento, de conversar, de ser simpático, era uma característica minha, entendeu? E ao mesmo tempo eu era autêntico, eu era verdadeiro, então assim, gerava uma conexão com as pessoas. Então eu trabalhei em empresas de telefonia, trabalhei em algumas empresas também de marketing multinível, né? Porque é venda também, né? Mas o negócio não se resume só em vendas. Vendas é o motor principal. Tá? Todo negócio precisa de venda. Precisa saber como trazer o seu público-alvo e o público que atenda o seu serviço, o que você entrega, a solução que você entrega, né? Então, vendas é uma das coisas que eu precisei aprender. Uma época eu comecei a meio que crescer com uma distribuição de alimentos, de vendas. Eu comecei a ir atrás de clientes mesmo, lá em Niterói, né? São Gonçalo também. E eu comecei a ampliar também. Uma boa parte do meu tempo com vendas foi assim, eu fazia uma região, aí eu consolidava bem, conseguia, contratava uma pessoa, treinava ela, preparava ela, ela ficava lá e ia para outros lugares. Então ali eu cresci bastante também. E só que o negócio não deu certo devido a algumas coisas que aconteceram e não escalava, né? Um negócio hoje, ele para ser interessante, ele precisa ser escalável também. Não precisa depender totalmente de você. Então, eu vi que o modelo, eu não tinha tanto conhecimento de negócios, mas a forma como eu trabalhava, forma informal, eu estava muito preso ao negócio, né? Então, chegou uma certa fase da minha vida que eu comecei a bater de frente com o conhecimento e ali tudo mudou para mim. Comecei a ler. Ali eu comecei a ver que eu tinha muita energia, muito potencial, só que não estava sabendo usar bem isso. E precisa. Precisa. Tem uma pergunta referente a vendas. Você acha que hoje o vendedor ele precisa conhecer mais do seu produto ou mais do cliente? Eu acredito que um bom vendedor, ele precisa ser especialista na dor do cliente. Mas ele precisa também entender do produto. Um vendedor hoje, ainda mais hoje, né, no tempo que a gente vive hoje no mercado digital, que as informações elas são, como é que fala? Elas são partilhadas rápido. Então, se você se resume a um conhecimento pequeno, vai chegar alguém que faça muito melhor que você e vai vender mais do que você. Então, você precisa estar sempre estudando. Então, o vendedor, um bom vendedor, antes de saber do produto e da dor do cliente, ele precisa saber dele mesmo. Ele precisa estar bem, gerir as próprias emoções. Porque venda é emocional, tanto para o cliente quanto para o vendedor. Exato. Então, um vendedor que ele é afobado, ele é ansioso demais, ele pode queimar a venda. Às vezes uma venda que estava bem encaminhada, ele perde a venda por causa, às vezes, de alguma coisa externa, afetou no emocional dele e ele coloca isso na negociação. Então, ele conhecer a si próprio é importante. Depois, conhecer a dor dos clientes, do público-alvo. Entendeu? Porque quando você entende da dor, você sabe como apresentar o produto. Muito bom. Entendeu? Falando referente a emocional, como que foi pra você o seu primeiro não quero? Encontrar o primeiro não é difícil. Porque o problema com o não necessariamente vem numa venda. Ele vem da vida. Então, quando você vem de uma família que você recebeu não de diversas formas, às vezes do seu pai, da sua mãe, de pessoas que você admirava, possivelmente, se você não aprendeu a lidar com isso, você vai ter dificuldade de dar não em qualquer outro lugar. Dentro de uma empresa, dentro de uma liderança, qualquer lugar. Então, às vezes, tem pessoas que receberam muito não durante a vida. Aí chega na hora da venda também, isso atrapalha a pessoa. Ela se sente rejeitada, porque ela já foi rejeitada em algum momento. E é um problema de vendedores, e eu tive esse problema. Entendeu? Você teve o medo do não. Uhum. E se ele não gostar de mim? Se ele não gostar do meu produto, sabe? E pode acontecer. Isso é muito comum acontecer, mas eu aprendi a lidar com isso, estudando, entendendo de mim, entendendo dos meus problemas que eu tive com isso, com rejeição. E
depois disso, tudo muda. Tudo muda. Depois que você entende, sabe lidar com suas emoções.